Ela fugiu do próprio casamento, por um soldado sem nome. Gente, essa história vai mexer com o seu coração. Inglaterra medieval. Em 1347, Lady Isabel tinha que escolher um marido entre os cavaleiros mais ricos do reino. Tudo estava decidido. Até que ele apareceu. Um soldado comum que salvou sua vida. Um olhar que mudou tudo. Um segredo que pode destruir ou libertar. Mas atenção, ele não é quem parece ser. Se gostaram, deixem o like. Comentem. Qual casal histórico vocês mais gostam? Ativem o sininho para mais histórias de romance histórico. Compartilhem com quem ama uma boa história de época. O som metálico das armaduras ecoava pelo pátio do castelo de Ravens Hollow, como um coro de trovões distantes. Lady Isabelle de Montclair ajustou o véu de seda que cobria seus cabelos dourados, tentando conter a ansiedade que crescia em seu peito. Aos 22 anos, ela já era considerada uma solteirona pela corte, mas sua beleza e posição como filha, única do conde de Montclair, ainda atraíam pretendentes de toda a Inglaterra. Do alto da Torre Leste, onde ficavam os aposentos femininos, Isabelle observava os preparativos para o grande Torneio das Rosas. Seu pai havia organizado o evento não apenas para celebrar a chegada da primavera de 1347, mas principalmente para escolher um marido adequado para ela entre os cavaleiros mais nobres do reino. Minha senhora, vossa presença é requisitada no salão principal, anunciou Marta. Sua aia pessoal, uma mulher de meia idade com olhos bondosos. Vosso pai deseja apresentar-vos aos cavaleiros participantes. Isabelle suspirou, sabendo que não podia adiar mais esse momento. Desceu as escadas em espiral da torre, seus passos ecoando pelas pedras frias. O castelo fervilhava de atividade. Servos corriam de um lado para outro preparando o banquete. Trovadores afinavam seus instrumentos. E o aroma de carne assada misturava-se com o perfume das rosas que decoravam o salão. No grande salão, dezenas de cavaleiros em suas armaduras polidas aguardavam. Alguns ela reconhecia. Sir Roderick de Ashford, um homem corpulento de 40 anos, conhecido por sua crueldade. Sir Edmund de Warwick, jovem mas arrogante, herdeiro de vastas terras. Sir Geoffrey de Blackthorn, viúvo e 20 anos mais velho que ela. Ah, minha querida filha! Exclamou o conde de Montclair, um homem imponente de barba grisalha. Venha conhecer os bravos cavaleiros que competirão por vossa mão. Enquanto era apresentada a cada pretendente, Isabelle mantinha o sorriso cortês que aprendera desde a infância, mas seu coração se sentia cada vez mais pesado. Nenhum daqueles homens despertava nela mais que educada indiferença, quando não repulsa. Foi então que seus olhos se voltaram para um grupo de soldados que guardavam a entrada do salão. Diferentemente dos cavaleiros nobres, eles usavam armaduras mais simples, mas não menos impressionantes. E ali, destacando-se entre eles, estava um jovem de cabelos escuros como a noite e olhos da cor do mar em tempestade. Seus olhares se encontraram por um instante que pareceu eterno. O soldado baixou imediatamente os olhos, mas não antes de Isabelle notar o rubor que se espalhava por suas faces bem definidas. Algo se agitou em seu peito, uma sensação completamente nova e perturbadora. Isabelle, a voz de seu pai a trouxe de volta à realidade. Sir Edmund estava falando convosco. Perdoai-me, Sir Edmund, murmurou ela, forçando-se a desviar o olhar do misterioso soldado. O que dizíeis? Mas mesmo enquanto conversava com os nobres pretendentes, Isabelle não conseguia tirar o jovem soldado dos pensamentos. Quem seria ele? E por que sua simples presença havia despertado nela sensações que jamais experimentara? O torneio começaria ao amanhecer, e com ele, o destino de Isabelle seria selado para sempre. Ou pelo menos, era o que ela pensava. A madrugada chegou envolta em névoa, como se os próprios céus conspirassem para tornar o dia mais misterioso. Isabelle mal havia dormido, atormentada por sonhos confusos, onde olhos cinzentos a perseguiam, através de corredores sem fim. Levantou-se antes mesmo de Marta vir acordá-la e posicionou-se na janela, observando os últimos preparativos no campo de torneio.
As arquibancadas já estavam repletas de nobres e plebeus que viajaram de longe para presenciar o espetáculo. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento matinal e o som dos tambores anunciava o início dos combates. Mas os olhos de Isabelle procuravam apenas uma figura entre os soldados que organizavam a segurança do evento. "É minha senhora. Vosso pai solicita vossa presença no palanque real", informou Marta, entrando com um vestido verde esmeralda bordado em ouro, e ordenou que usasseis esta cor, pois combina com o brasão de Sir Edmund. Isabelle fez uma careta. Sir Edmund de Warwick havia se mostrado o mais insistente dos pretendentes na noite anterior, gabando-se de suas vitórias em batalha e de suas terras férteis. Seu pai claramente havia feito sua escolha. Relutantemente, Isabelle se deixou vestir e penteou os cabelos em tranças elaboradas, enfeitadas com fitas verdes. Quando desceu para o palanque real, todos os olhares se voltaram para ela. Sir Edmund inclinou-se profundamente, um sorriso presunçoso nos lábios. "Lady Isabelle está radiante como o sol da manhã", declarou ele em voz alta, garantindo que todos ouvissem. "Sinto-me honrado em competir por tamanha beleza." Isabelle apenas acenou educadamente, mas seus olhos continuavam vasculhando a multidão. Foi então que o viu novamente. O jovem soldado estava postado próximo à entrada da arena, capacete sob o braço, revelando cabelos negros ligeiramente ondulados que brilhavam sob a luz matinal. Mesmo à distância, ela podia perceber a elegância natural de seus movimentos, tão diferente da arrogância estudada dos cavaleiros. O primeiro combate começou com estrondo. Sir Roderick de Ashford enfrentou Sir Geoffrey de Blackthorn em uma demonstração brutal de força. As lanças se chocaram, cavalos relincharam, e a multidão rugiu de aprovação quando Sir Roderick derrubou seu oponente. Mas Isabelle mal prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no jovem soldado, que observava os combates com uma expressão concentrada, como se estivesse estudando cada movimento. Havia algo em sua postura que sugeria experiência em batalha, apesar de sua juventude aparente. "O próximo combate será entre Sir Edmund de Warwick e Sir Marcus de Thornfield", anunciou o arauto. Sir Edmund montou em seu destrier negro, sua armadura reluzente no sol. Ele acenou para Isabelle antes de colocar o capacete, claramente confiante na vitória. O combate foi rápido e decisivo. Sir Edmund demonstrou ser um cavaleiro habilidoso, derrubando seu oponente com um golpe preciso. A multidão aplaudiu, e o conde de Montclair sorriu satisfeito. Mas foi nesse momento que aconteceu o inesperado. Um grupo de bandidos mascarados irrompeu no campo de torneio, espadas em punho, gritando sobre resgate e vingança. O pânico tomou conta das arquibancadas. Nobres e plebeus corriam em todas as direções, mas os bandidos se dirigiam claramente ao palanque real. Sir Edmund, ainda montado, hesitou por um momento crucial, confuso pela súbita mudança de eventos. Os outros cavaleiros estavam longe demais para ajudar. Mas o jovem soldado não hesitou. Em um movimento fluido, ele sacou sua espada e avançou, colocando-se entre os atacantes e o palanque onde Isabelle se encontrava. Sua blade cantou no ar enquanto enfrentava 3 homens simultaneamente, movendo-se com uma graça mortal que deixou até os cavaleiros mais experientes impressionados. "Protegei Lady Isabelle", gritou ele para os outros soldados, sua voz clara e decidida mesmo em meio ao caos. E foi nesse momento, vendo-o lutar com coragem desesperada para protegê-la, que Isabelle soube com certeza absoluta: seu coração não mais lhe pertencia. O ataque havia durado apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando a poeira baixou, 3 bandidos jaziam mortos no campo. 2 haviam fugido feridos, e o jovem soldado permanecia de pé, respiração ofegante, uma ferida sangrando em seu braço direito. Sua espada ainda gotejava sangue, mas seus olhos imediatamente se voltaram para o palanque real. "Lady Isabelle está ferida?" perguntou ele, ignorando completamente sua própria dor. "Não, graças a vós", respondeu ela, descendo do palanque contra os protestos de seu pai. "Mas vós estáis sangrando?" Sir Edmund, que havia finalmente chegado ao local após o perigo passar, observou a cena com uma expressão sombria.
Não havia gostado nada da atenção que Isabelle demonstrava pelo soldado comum. A quem sois vós? Exigiu o conde de Montclair, aproximando-se. Que soldado luta com tamanha perícia? O jovem se endireitou, mesmo ferido. Sir Gareth de Thornwick, meu senhor. Servo de vossa senhoria há 3 meses, desde que cheguei da campanha na França. Isabelle sentiu o coração acelerar ao finalmente saber seu nome. Gareth repetiu-o silenciosamente, saboreando cada sílaba. Thornwick, murmurou o conde franzindo a testa. Esse nome me é familiar. Não havia um cavaleiro desse nome que caiu em desgraça há alguns anos? Gareth enrijeceu, mas manteve a cabeça erguida. Sir William de Thornwick era meu pai, meu senhor. Ele perdeu terras e título quando foi falsamente acusado de traição pelo Duque de Blackmere. Morreu tentando limpar seu nome. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Isabelle sentiu uma pontada de dor ao ver a tristeza que cruzou. Rapidamente os olhos de Gareth. Agora entendia por que um jovem com tamanha habilidade militar servia como soldado comum. Ele era um nobre decaído, lutando para sobreviver com a sombra da desonra paterna. Independentemente do passado de vosso pai, disse o conde, após uma pausa, vós demonstrastes grande coragem hoje. Sereis recompensado. Não busco recompensas, meu senhor, respondeu Gareth. Apenas cumpri meu dever de proteger vossa família. Isabelle observava cada expressão que passava pelo rosto de Gareth, fascinada por sua nobreza de caráter. Quando ele finalmente olhou em sua direção, ela sentiu as faces corarem intensamente. Cuidai desse ferimento, disse ela suavemente. Obrigada. Gareth inclinou a cabeça respeitosamente, mas Isabelle não perdeu o brilho, que surgiu em seus olhos. Quando ela lhe dirigiu a palavra, Sir Edmund deu um passo à frente, claramente incomodado com a troca de olhares. O senhor conde, talvez devêssemos continuar com o torneio. Ainda há combates a serem realizados. Tendes razão, concordou o conde. Soldado Gareth, procurai o curandeiro para vosso ferimento. Dama Isabelle, voltai ao palanque. O dia ainda não terminou. Mas enquanto retornava ao seu lugar, Isabelle sabia que algo havia mudado irreversivelmente. Gareth não era apenas um soldado comum. Era um homem de honra, coragem e sangue nobre, mesmo que despojado de título. E pelo modo como ele a havia olhado, ela ousava esperar que seus sentimentos não fossem completamente unilaterais. O torneio continuou, mas para Isabelle, apenas uma coisa importava: encontrar uma maneira de falar com Gareth novamente. A lua cheia brilhava sobre o jardim de rosas do castelo quando Isabelle finalmente conseguiu escapar de seus aposentos. Marta dormia profundamente após o dia exaustivo, e os guardas estavam distraídos com as celebrações, que se estendiam pelo salão principal. 3 dias haviam se passado desde o ataque. 3 dias durante os quais Isabelle mal conseguira dormir, pensando constantemente em Gareth. Durante o dia, ela o via ocasionalmente cumprindo suas funções, sempre respeitoso, sempre mantendo a distância apropriada, mas seus olhares se encontravam com frequência crescente. Ela havia tomado uma decisão desesperada. Deixar um bilhete no local onde sabia que Gareth fazia suas rondas noturnas. O Jardim de Rosas à meia-noite. Nada mais, assinado apenas com I. Era um risco imenso, mas a necessidade de falar com ele havia se tornado insuportável. Agora, caminhando silenciosamente entre as roseiras perfumadas, Isabelle se perguntava se havia cometido um erro terrível. E se ele não viesse? Pior ainda, e se viesse e a rejeitasse por sua inadequada demonstração de interesse? Lady Isabel. Ela se virou rapidamente. Gareth emergiu das sombras como um fantasma, tendo se aproximado com o silêncio de um guerreiro experiente. Não usava armadura, apenas uma túnica simples de couro e calças escuras. Sem a proteção metálica, parecia mais jovem. Ela estimou que tivesse cerca de 24 anos. Vós viestes, murmurou ela de repente tímida. Não deveria ter vindo, disse ele, mas seus olhos a contradiziam. Isto é perigoso, minha senhora. Para ambos. Eu sei, admitiu Isabelle, mas precisava agradecer-vos adequadamente.
Vós me salvastes, e desde então não consigo pensar em outra coisa. Gareth deu um passo à frente, depois parou abruptamente, como se lutasse contra si mesmo. Lady Isabelle, não deveis falar assim. Vós sois filha de um conde, prometida a um cavaleiro nobre. Eu sou nada, menos que nada. Não digais isso, exclamou ela com paixão. Vi vossa coragem, vossa honra. Vi como lutaste sem pensar em vossa própria segurança. E isso vale mais que qualquer título. Mas não pode mudar o que somos, disse ele tristemente. Vós nascestes para ser senhora de grandes terras, mãe de futuros lords. Eu sou um soldado sem nome, filho de um traidor. Vosso pai não era um traidor, declarou Isabelle firmemente. Toda a corte sabe que o Duque de Blackmere é cruel e ambicioso. Ele destruiu vosso pai para tomar suas terras. Gareth olhou para ela com surpresa. Como sabeis disso? Porque me informei. Perguntei sobre vós, sobre vossa família. Isabelle sentia as faces queimando, mas continuou. Vosso pai era conhecido por sua lealdade ao rei. Sua única falta foi possuir terras que Blackmere cobiçava. Por um momento, algo como esperança brilhou nos olhos de Gareth, mas logo se apagou. Mesmo que isso seja verdade, não muda nossa situação. Vós sereis prometida a Sir Edmund dentro de poucos dias. Vosso pai já tomou sua decisão. E se eu me recusasse? Ah, Isabella. O fato de ter usado seu nome sem títulos fez o coração dela acelerar. Não podeis desafiar vosso pai dessa forma. Seria desonra para vossa família. Então que solução temos? Perguntou ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Devo casar-me com um homem que não amo e fingir que nunca vos conheci? Gareth lutou visivelmente consigo mesmo. Então, em um movimento súbito, fechou a distância entre eles e tomou suas mãos nas suas. Oh, Isabelle, escutai-me. Há uma possibilidade perigosa, talvez impossível, mas uma possibilidade. Qual? Se eu conseguisse limpar o nome de meu pai, provar sua inocência, poderia recuperar nossas terras e título. Seria novamente Sir Gareth de Thornwick, com propriedades suficientes para ser considerado um pretendente adequado. Os olhos de Isabelle se iluminaram. Como poderíamos fazer isso? Eu disse, eu, não nós, corrigiu ele gentilmente. Seria uma jornada perigosa e talvez infrutífera. Não posso pedir-vos que espereis por algo incerto. Não usava armadura, apenas uma túnica simples de couro e calças escuras. Sem a proteção metálica, parecia mais jovem. Ela estimou que tivesse cerca de 24 anos. Vós viestes, murmurou ela de repente tímida. Não deveria ter vindo, disse ele, mas seus olhos a contradiziam. Isto é perigoso, minha senhora. Para ambos. Eu sei, admitiu Isabelle, mas precisava agradecer-vos adequadamente. Vós me salvastes, e desde então não consigo pensar em outra coisa. Gareth deu um passo à frente, depois parou abruptamente, como se lutasse contra si mesmo. Lady Isabelle, não deveis falar assim. Vós sois filha de um conde, prometida a um cavaleiro nobre. Eu sou nada, menos que nada. Não digais isso, exclamou ela com paixão. Vi vossa coragem, vossa honra. Vi como lutaste sem pensar em vossa própria segurança. E isso vale mais que qualquer título. Mas não pode mudar o que somos, disse ele tristemente. Vós nascestes para ser senhora de grandes terras, mãe de futuros lords. Eu sou um soldado sem nome, filho de um traidor. Vosso pai não era um traidor, declarou Isabelle firmemente. Toda a corte sabe que o Duque de Blackmere é cruel e ambicioso. Ele destruiu vosso pai para tomar suas terras. Gareth olhou para ela com surpresa. Como sabeis disso? Porque me informei. Perguntei sobre vós, sobre vossa família. Isabelle sentia as faces queimando, mas continuou. Vosso pai era conhecido por sua lealdade ao rei. Sua única falta foi possuir terras que Blackmere cobiçava. Por um momento, algo como esperança brilhou nos olhos de Gareth, mas logo se apagou. Mesmo que isso seja verdade, não muda nossa situação. Vós sereis prometida a Sir Edmund dentro de poucos dias. Vosso pai já tomou sua decisão. E se eu me recusasse? Ah, Isabella. O fato de ter usado seu nome sem títulos fez o coração dela acelerar. Não podeis desafiar vosso pai dessa forma. Seria desonra para vossa família.
Então que solução temos? Perguntou ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Devo casar-me com um homem que não amo e fingir que nunca vos conheci? Garrett lutou visivelmente consigo mesmo. Então, em um movimento súbito, fechou a distância entre eles e tomou suas mãos nas suas. Oh, Isabelle, escutai-me. Há uma possibilidade perigosa, talvez impossível, mas uma possibilidade. Qual? Se eu conseguisse limpar o nome de meu pai, provar sua inocência, poderia recuperar nossas terras e título. Seria novamente Sir Gareth de Thornwick, com propriedades suficientes para ser considerado um pretendente adequado. Os olhos de Isabelle se iluminaram. Como poderíamos fazer isso? Eu disse, não nós, corrigiu ele gentilmente. Seria uma jornada perigosa e talvez infrutífera. Não posso pedir-vos que espereis por algo incerto. Mas eu esperaria, disse ela. Que rumores? Perguntou ela, lutando para manter a voz calma. Dizem que ele mantém correspondência com inimigos da coroa, que busca vingança contra aqueles que trouxeram seu pai à justiça. Edmund deu um passo mais perto. Como vosso futuro esposo. Sinto-me obrigado a proteger-vos de influências perigosas. Isabelle compreendeu imediatamente a ameaça implícita. Edmund suspeitava de algo e estava preparado para usar isso contra Garrett. Não creio em rumores infundados, Sir Edmund. Claro que não, minha querida. Sois demasiado pura e confiante. Ele pegou sua mão e a beijou, demorando mais que o necessário. É por isso que precisais de um marido que vos proteja de vossa própria bondade. Após Edmund partir, Garrett emergiu de seu esconderijo, o rosto tenso. Ele suspeita e está preparando uma armadilha. O que faremos? Preciso partir imediatamente para encontrar Ashworth, disse ele com urgência. Se Edmund está espalhando rumores sobre mim, logo vosso pai não terá escolha, senão me banir ou pior. Não, exclamou Isabelle, agarrando seu braço. É muito arriscado. E se for uma emboscada? Gareth segurou seu rosto com as mãos. Isabelle, é nossa única chance. Se eu não limpar o nome de minha família agora, perderei não apenas a oportunidade de estar convosco, mas possivelmente a vida. Lágrimas rolaram pelas faces dela. Então eu vou convosco. Jamais. Seria escândalo demais e... Escutai-me, interrompeu ela com firmeza. Posso ser útil. Ashworth me conhece desde criança. E além disso, se ficar aqui, Edmund forçará meu pai a acelerar o casamento. Ao menos assim ganharemos tempo. Garrett hesitou, claramente dividido entre o desejo de protegê-la e a percepção de que ela tinha razão. Seria loucura. Se formos capturados, então não seremos, disse ela com determinação que surpreendeu a ambos. Partimos antes do amanhecer, quando os guardas estão sonolentos. Eu conheço passagens secretas no castelo que nos levarão aos estábulos sem sermos vistos. Por um longo momento, eles se olharam nos olhos, ambos sabendo que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. O céu ainda estava negro quando Isabelle abriu cuidadosamente a porta de seus aposentos. Martha dormia profundamente em sua cama na antecâmara, embalada pelas festividades da noite anterior. Com o coração disparado, Isabelle pegou a trouxa que havia preparado secretamente, algumas roupas de viagem, joias para trocar por moedas se necessário, e a adaga ornamentada que pertencera à sua mãe. Havia deixado uma carta para seu pai, explicando que partia por livre vontade para salvar um homem inocente e que retornaria quando pudesse fazê-lo com honra. Era pouco, mas esperava que pelo menos impedisse que mandasse executar Gareth imediatamente. Os corredores do castelo pareciam diferentes na escuridão pré-aurora. Cada sombra poderia esconder um guarda, cada som fazia seu coração saltar. Mas ela conhecia aquelas pedras desde a infância, e seus pés a levaram com segurança, até a passagem secreta atrás da tapeçaria, no salão menor. O túnel era estreito e empoeirado, construído por algum ancestral paranoico como rota de fuga em tempos de cerco. Isabelle havia brincado ali quando criança, mas nunca imaginara que o usaria para fugir de sua própria casa.
Quando emergiu perto dos estábulos, Gareth já estava esperando com 2 cavalos selados. Ele havia trocado sua armadura por roupas de viagem discretas, mas ainda carregava sua espada e um arco nas costas. Ainda tendes certeza? Perguntou ele pela última vez. Uma vez que partirmos, não haverá volta até que provemos a inocência de meu pai. Tenho certeza, respondeu ela, aceitando sua ajuda para montar na égua castanha que ele havia escolhido para ela. E vós? Gareth montou em seu garanhão negro e olhou uma última vez para o castelo, onde havia servido nos últimos meses. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eles partiram em silêncio, seguindo um caminho secundário que levava para longe da estrada principal. A lua estava se pondo no horizonte oeste, e as primeiras cores rosadas do amanhecer começavam a aparecer no leste. Não haviam cavalgado por mais de 1 hora, quando ouviram o som que ambos temiam, chifres soando do castelo, seguidos pelos gritos de "Fuga! Fuga!" ecoando pela manhã. Já descobriram, disse Gareth, esporeando seu cavalo. Precisamos nos apressar. Eles galoparam por campos e florestas, mantendo-se afastados das estradas principais, onde os soldados do conde certamente os procurariam. Isabelle descobriu que montar em fuga era vastamente diferente de seus passeios gentis pelos jardins do castelo. Seus músculos logo começaram a doer, e o vento frio da manhã fez seus olhos lacrimejarem. Mas havia algo intoxicante em sua liberdade. Pela primeira vez na vida, estava fazendo uma escolha verdadeiramente sua, por amor e justiça ao invés de dever e convenção. Quando pararam para descansar próximo a um riacho, já era meio-dia e podiam ouvir cães latindo ao longe. "Cães de caça", murmurou Gareth sombriamente. "Edmund deve ter convencido vosso pai de que eu vos sequestrei. Quanto falta para chegarmos a Ashworth?" 2 dias, se mantivermos esse ritmo. Mas eles nos alcançarão muito antes disso. Gareth olhou ao redor pensando rapidamente. Há uma abadia a algumas horas daqui. Madre Superiora Catherine era amiga de minha mãe. Ela nos daria refúgio por uma noite. E se ela se recusar? Gareth sorriu pela primeira vez desde que partiram. Então descobriremos se somos tão inteligentes quanto corajosos. Enquanto retomavam a jornada, Isabelle olhou para trás uma última vez. Fumaça subia no horizonte, provavelmente dos fogos, que os soldados haviam acendido para sinalizar sua posição uns aos outros. Toda sua vida anterior estava naquela direção. Segurança, conforto, mas também prisão dourada. À frente estava o desconhecido, perigo, incerteza, mas também a possibilidade de um amor verdadeiro e uma vida escolhida por ela mesma. Por mais aterrorizante que fosse, Isabelle descobriu que não se arrependia nem um pouco de sua decisão. A abadia de Santa Clara erguia-se como um farol de esperança no crepúsculo. Suas muralhas de pedra branca brilhavam sob a luz dourada do poente, e o som dos sinos vespertinos ecoava pacificamente pelo vale. Isabelle e Gareth chegaram exaustos, seus cavalos espumando e os latidos dos cães de caça ainda audíveis na distância. Madre Superiora Catherine era uma mulher de meia-idade, com olhos penetrantes mas bondosos. Quando Gareth se apresentou, seu rosto se iluminou com reconhecimento e dor. "Gareth de Thornwick", sussurrou ela. "Tendes os olhos de vossa mãe, que Deus a tenha. Entrai rapidamente. Os homens do conde passaram por aqui há poucas horas, procurando por vós." No refúgio seguro da abadia, enquanto as freiras cuidavam de seus cavalos e lhes ofereciam comida quente, Gareth mostrou a carta incriminadora à Madre Superiora. Ela leu cuidadosamente, sua expressão endurecendo. "Esta evidência é poderosa, mas não será suficiente sozinha", disse ela pensativamente. "Blackmare tem muitos aliados na corte. Precisais de uma testemunha viva, alguém que participou da conspiração. Mas quem seria tolo o suficiente para se voltar contra o duque?" perguntou Isabelle. Catherine sorriu misteriosamente. "Irmã Ágata, que cuidava da enfermaria antes de tomar os votos, era antes Lady Margaret de Vos, esposa do capitão da guarda de Blackmare. Ela se refugiou aqui após descobrir os planos de seu marido contra vosso pai, Gareth. Ela sabe de tudo."
Uma hora depois, na cela espartana de Irmã Ágata, uma mulher frágil de cabelos grisalhos confirmou seus piores temores e maiores esperanças. Meu falecido marido, Capitão Voss, foi quem plantou o ouro francês nos aposentos de vosso pai, confessou ela, lágrimas escorrendo por suas faces. Blackmare prometeu terras e ouro, mas quando a tarefa foi cumprida, mandou assassinar meu esposo para silenciá-lo. Fugi para cá e tomei os votos, mas guardo comigo a culpa todos esses anos. Testemunharíeis isso perante o barão de Ashworth? Perguntou Gareth com urgência. Sim, respondeu ela com determinação. É hora de fazer justiça. Mas seus planos foram interrompidos quando um novato irrompeu na cela. Oh, Madre Superiora! Soldados cercam a abadia. Sir Edmund de Warwick exige que entreguemos Lady Isabel e o soldado traidor. Catherine se levantou resolutamente. Há uma passagem subterrânea que leva ao bosque do outro lado do vale. Podeis escapar, mas precisais partir agora. E vós? Perguntou Isabelle. Edmund não vos perdoará por nos ajudar. Que tente fazer algo contra uma casa de Deus, respondeu Catherine com um sorriso feroz. Verá que as freiras também sabem lutar quando necessário. 20 minutos depois, Isabelle, Gareth e irmã Ágata emergiam de um túnel musgoso a quilômetros da abadia. Atrás deles, podiam ver tochas cercando o convento, mas estavam livres. Ashworth fica apenas a meio-dia daqui, disse Ágata, montando com dificuldade na mula que as freiras haviam providenciado. Se cavalgarmos a noite toda, chegaremos antes que Blackmare saiba de nossa fuga. O castelo de Ashworth despertou ao amanhecer com a chegada dos 3 fugitivos. Barão Robert de Ashworth, um homem alto e digno de cabelos brancos, recebeu-os imediatamente em sua biblioteca privada, longe de ouvidos curiosos. Lady Isabel, estou chocado de vê-la nestas circunstâncias, disse ele com preocupação paternal. Vosso pai está desesperado. Toda a região vos procura. Meu senhor, interrompeu Gareth respeitosamente, vim trazer-vos a prova da inocência de meu pai e da traição de Blackmare. Durante a hora seguinte apresentaram todas as evidências. A carta incriminadora, o testemunho detalhado de irmã Ágata e outros documentos que a ex-Lady Voss havia guardado secretamente todos esses anos. Ashworth examinou tudo meticulosamente. Como antigo amigo de Sir William de Thornwick, conhecia bem tanto o caráter do homem quanto a ambição sem limites de Blackmare. Esta evidência é incontestável, declarou finalmente. Blackmare não apenas destruiu um homem inocente, mas cometeu traição ao plantar evidências falsas contra um leal vassalo do rei. Ele olhou para Gareth com respeito renovado. Vosso pai era meu amigo, jovem Gareth. Ajudar-vos-ei a limpar seu nome. Mas como? Perguntou Isabelle. Blackmare é poderoso e tem muitos aliados. Ashworth sorriu grimente. Acontece que o próprio rei Eduardo está visitando meu castelo amanhã, retornando de uma campanha no norte. Ele ouvirá pessoalmente estas acusações. O dia seguinte trouxe uma comitiva real impressionante. O rei Eduardo III, mesmo aos 55 anos, ainda era uma figura imponente, com porte militar e olhos que não perdoavam traição. No grande salão de Ashworth, perante toda a corte real, Gareth se ajoelhou e apresentou suas evidências. O rei ouviu em silêncio, sua expressão endurecendo a cada revelação. Irmã Ágata, disse o rei finalmente, sob juramento sagrado, confirmai que vosso testemunho é verdadeiro. Sob juramento perante Deus e vossa majestade, eu confirmo cada palavra, respondeu ela com voz firme. Eduardo se levantou, sua fúria real preenchendo o salão. Que Blackmare seja trazido aqui imediatamente, e que venha também o conde de Montclair, para que veja como sua filha ajudou a revelar uma grande injustiça. A confrontação foi rápida e definitiva. Quando Blackmare chegou com grande pompa, esperando talvez receber alguma recompensa por capturar traidores, encontrou-se face a face com a evidência de seus próprios crimes. Tentou negar, depois culpar subordinados mortos, mas as provas eram esmagadoras. O rei o condenou ali mesmo, perda de todas as terras e títulos que seriam devolvidos aos legítimos herdeiros de Sir William de Thornwick.
Sir Gareth de Thornwick, anunciou o rei solenemente. Em nome da justiça e da coroa, restauro-vos todas as terras, títulos e honra de vosso pai. Levantai-vos como cavaleiro do reino. Quando o conde de Montclair chegou ao anoitecer, encontrou uma situação completamente transformada. Sua filha não havia sido sequestrada por um soldado traidor, mas havia ajudado um nobre inocente a recuperar sua honra. E agora? Sir Gareth de Thornwick possuía terras e títulos suficientes para ser considerado um pretendente mais que adequado. Na presença do rei, não havia como recusar a união que ambos os jovens claramente desejavam. Parece que minha filha escolheu melhor que eu, admitiu o conde, olhando para Isabelle com orgulho relutante. Sir Gareth, se é vossa vontade desposar Lady Isabelle, tendes minha bênção. Sob as estrelas de uma noite clara, no jardim do castelo de Ashworth, Gareth finalmente pôde tomar Isabelle em seus braços sem medo ou vergonha. O amor que haviam guardado secreto por semanas finalmente podia florescer à luz do dia. Valeu a pena cada momento de perigo, murmurou ele, beijando sua testa suavemente. Valeria novamente 1000 vezes, respondeu ela, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas a coragem de lutar por ele. 3 meses depois, o outono pintava as folhas de dourado quando Lady Isabelle de Montclair se tornou Lady Isabel de Thornwick. A cerimônia foi realizada na capela do castelo de Ravenshollow, com a presença de nobres de todo o reino que vieram testemunhar a união que havia começado com amor proibido e terminado em triunfo da justiça. Isabelle caminhava pelo corredor da capela, em um vestido de seda branca, bordado com rosas vermelhas, símbolo tanto de sua família quanto de seu amor por Gareth. Mas não eram as rosas bordadas que faziam seu coração acelerar. Eram os olhos cinzentos do homem que a esperava no altar, agora vestindo as cores azul e prata de sua própria linhagem restaurada. Sir Gareth de Thornwick, senhor das terras de Thornwick e cavaleiro da mesa real, sorria com uma mistura de incredulidade e felicidade absoluta. Ainda havia momentos em que não acreditava completamente na reviravolta de seu destino. De soldado despojado a nobre restaurado? De amor impossível a marido prometido da mulher que amava. Quando Isabelle chegou ao altar, ele tomou suas mãos nas suas e ambos souberam que todas as provações haviam valido a pena para chegar a este momento. Prometeis amar, honrar e proteger esta mulher, em riqueza e pobreza, na saúde e na doença, até que a morte vos separe? Perguntou o padre. Prometo, disse Gareth, sua voz clara e firme ecoando pela capela lotada. E prometo mais, amarei esta mulher não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade, pois foi ela quem me ensinou o verdadeiro significado da coragem. Isabelle sentiu lágrimas de felicidade escorrerem por suas faces. E eu prometo amar este homem não apenas como esposa, mas como companheira em todas as batalhas da vida, pois foi ele quem me mostrou que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Quando se beijaram para selar os votos, a capela irrompeu em aplausos e vivas. Até Sir Edmund, que havia sido obrigado a testemunhar o casamento por questões políticas, teve que admitir, embora relutantemente, que o casal fazia uma união impressionante. O banquete que se seguiu foi uma celebração que se estendeu até altas horas. Trovadores cantaram sobre o amor que venceu a adversidade. Os convidados brindaram a justiça divina e dançarinos encenaram a história de como uma rosa desabrochou no campo de batalha. Mas o momento mais tocante veio quando o conde de Montclair se levantou para um brinde final. Pensava que conhecia minha filha, disse ele, olhando para Isabelle com orgulho paterno. Mas ela me mostrou que havia subestimado sua coragem e sabedoria. Sir Gareth, vós não apenas ganhasteis uma esposa, mas uma guerreira que lutará ao vosso lado contra qualquer adversidade. Quando a celebração finalmente terminou, Gareth e Isabelle se encontraram sozinhos no Jardim de Rosas, onde tudo havia começado. A lua cheia iluminava as flores, que agora estavam no auge de sua beleza outonal. Lembrai-vos de nossa primeira conversa aqui? Perguntou Isabelle, encostada no braço de seu agora marido. Como poderia esquecer? Sorriu ele.
Vós me dissestes que esperaríeis por mim, não importando quanto tempo levasse para limpar o nome de meu pai. Nunca imaginei que seria tão corajosa a ponto de fugir comigo. E eu nunca imaginei que um soldado comum pudesse ser, na verdade, o homem mais nobre que já conheci. Ela se virou para encará-lo. Garrett, não se arrependeis de nada? De todo o perigo que enfrentamos, todas as incertezas? Ele a beijou ternamente, um beijo que carregava todo o amor, a admiração e gratidão que sentia. Isabelle, se tivesse que escolher novamente, mesmo sabendo de todos os perigos, escolheria exatamente o mesmo caminho, porque ele me levou até vós. Então somos verdadeiramente abençoados, murmurou ela contra seus lábios, pois encontramos não apenas o amor, mas também a coragem para lutar por ele. Acima deles, as estrelas brilhavam como testemunhas, silenciosas de um amor que havia começado impossível e se tornado eterno. E no jardim de rosas de Ravenshollow, onde uma vez apenas sonharam com a possibilidade de ficarem juntos, Sir Gareth e Lady Isabel de Thornwick começaram a escrever o primeiro capítulo de sua nova vida, uma vida construída sobre alicerces de amor verdadeiro, coragem inabalável e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que o futuro lhes reservasse. O amor havia vencido todas as convenções, todas as barreiras sociais e toda a injustiça. E como as rosas que continuariam a florescer ano após ano naquele jardim, seu amor perduraria para sempre forte e belo, desafiando o tempo e todas as adversidades. Fim. Assim termina a história de Isabelle de Montclair e Gareth de Thornwick, cujo amor proibido se tornou uma lenda de coragem, justiça e devoção eterna nos anais de Ravenshollow.